Uma rebelião por dia. Polícia volta a agir para conter presos de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Se houver um confronto aqui, é morte demais. O governo federal autoriza o uso das Forças Armadas e promete 295 milhões de reais aos estados para enfrentar a crise penitenciária. Policiais civis entram em greve contra atraso nos salários no Rio de Janeiro. Reintegração de posse em São Paulo tem confronto com a polícia. E líder dos trabalhadores sem teto, Guilherme Boulos, é preso por desobediência. Sendo detido de forma ilegal pela tropa de choque. 2 pessoas feridas em assalto a banco em bairro Nobre de São Paulo. Motorista morre e 3 pessoas ficam feridas em cratera aberta pela chuva em rodovia do interior paulista. Torcedores do Corinthians presos em tumulto no Maracanã serão soltos. Felipe Melo é apresentado pelo Palmeiras e não esconde o jogo. Se tiver jogando no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque faz parte da minha forma de jogar. Carrossel do teatro. Tem aí a versão musical da novela infantil. É como se a gente estivesse na sala de aula, quase um aluno da professora Helena. É só a sua companhia. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Boulos, foi preso hoje em São Paulo. Ele acompanhava uma reintegração de posse. Houve tumulto e confronto com a polícia. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz que a Polícia Militar tentou uma negociação com as famílias e usou a força depois de ser atacada com pedras e tijolos. Um tiroteio no meio da tarde assustou quem passava pela Avenida Rebouças, uma região nobre de São Paulo. Uma tentativa de assalto a banco deixou uma cliente e uma funcionária feridas. Bandidos armados explodiram 2 caixas eletrônicos em uma pequena cidade gaúcha. Quando a polícia tentou agir, os criminosos atiraram e os policiais militares recuaram e voltaram ao quartel em busca de proteção. Os policiais civis entraram em greve no Rio de Janeiro. A paralisação é um protesto contra o atraso nos salários. Todos os servidores do estado do Rio estão sem receber desde o fim do ano passado. Os agentes penitenciários também cruzaram os braços e prometem parar o trabalho até a semana que vem. A preocupação é com os presídios de Bangu, onde parentes temem que aconteçam rebeliões. Minas Gerais registra mais de 180 casos suspeitos de febre amarela e 53 mortes estão sendo investigadas. No Espírito Santo surgiram os primeiros casos prováveis da doença. A violência voltou a tomar conta do complexo penitenciário de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte. Um grupo tentou invadir um dos pavilhões da cadeia para vingar o massacre de 26 presos no fim de semana. A polícia usou armas e bombas para controlar a nova rebelião. O governo do Rio Grande do Norte anunciou há pouco medidas emergenciais para tentar conter a crise no estado. 700 agentes penitenciários serão contratados temporariamente e policiais militares da reserva poderão ser convocados para ajudar na segurança. Em Minas Gerais, presos tentaram fugir de uma cadeia superlotada na Grande Belo Horizonte e se rebelaram por 7 horas. Os detentos destruíram celas e queimaram colchões. 9 pessoas ficaram feridas, entre elas um agente penitenciário. O governo federal autorizou o uso das Forças Armadas para conter a crise no sistema penitenciário. Os militares terão autorização para entrar nos presídios em busca de armas e celulares. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O encarceramento em massa não é uma questão exclusiva do Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, têm 5% da população mundial e 25% de todos os detentos do mundo. E nem a maior potência do planeta, nem os países da Europa escapam da discussão sobre a gestão do sistema prisional. Os correspondentes Yula Rocha e Sérgio Uti mostram agora como diferentes nações têm lidado com este problema. Veja daqui a pouco. Encerradas as buscas do avião da Malaysia Airlines desaparecido há 3 anos. Crise financeira no Rio atinge a universidade e início das aulas é adiado mais uma vez. Motorista morre ao cair numa cratera no interior paulista. Você vai ver já já.
Os bombeiros recomeçaram hoje as buscas de um homem que está desaparecido na Grande São Paulo desde o temporal de domingo. O carro em que ele estava com a mulher foi arrastado pela enxurrada. No discurso mais importante desde que assumiu o cargo há 6 meses, a primeira-ministra britânica Theresa May confirmou que o acordo sobre a saída do Reino Unido da União Europeia será votado no parlamento. Um bombardeio da Força Aérea Nigeriana matou pelo menos 100 pessoas em um campo de refugiados. Autoridades do país disseram que o ataque foi um erro e que o alvo correto era o grupo terrorista Boko Haram. Nos Estados Unidos, uma pesquisa revela que a popularidade de Donald Trump, a menos de 3 dias da posse, é a mais baixa de um presidente em 40 anos. Veja em instantes. Em apresentação no Palmeiras, Felipe Melo diz que dar tapa faz parte do estilo de jogo. Da TV para o teatro. Versão musical da novela infantil Carrossel ganha os palcos. Brincadeira de criança. Presente. Não perca, é já já. Professores, funcionários e alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro denunciam uma situação de penúria. Os salários estão atrasados, o serviço de limpeza foi suspenso e as aulas do segundo semestre do ano passado ainda nem começaram. Em nota, a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro afirma que ainda não há previsão de pagamento do salário de dezembro. A Secretaria de Ciência e Tecnologia disse que a UERJ é a responsável pelo cuidado do patrimônio. Familiares estão há 2 meses sem informações sobre 12 brasileiros que desapareceram numa tentativa de entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Segundo a Polícia Federal Brasileira, cada um pagou R$60 mil para os chamados coiotes. 3 envolvidos já foram presos. O Ministério das Relações Exteriores informou que trabalha com a ajuda dos governos das Bahamas e dos Estados Unidos para localizar os desaparecidos. O PDT lançou hoje a candidatura de André Figueiredo à presidência da Câmara dos Deputados, faltando menos de um mês para a eleição. O PT ainda não decidiu quem apoiará nessa disputa. Fim de um mistério. O técnico do Atlético de Goiás, que tinha sumido no fim de semana, foi encontrado. Segundo a polícia, ele não foi vítima de criminosos. O Palmeiras apresentou hoje o meio-campo Felipe Melo. Cercado de polêmicas na carreira, ele disse que dar tapa em adversários faz parte da sua maneira de jogar. O Corinthians estreia amanhã na Florida Cup contra o Vasco. O time paulista vai contar com o apoio de um caminhoneiro que é um fiel torcedor. E depois do grande sucesso da novela e dos filmes, vem aí Carrossel musical. Agora no teatro, as aventuras dos alunos da Escola Mundial prometem divertir crianças e também os adultos. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.